Fala galera, vamos acompanhar aqui os bastidores da demissão do Felipão, né? Ontem à noite, né, a diretoria do Galo, né, se reuniu com o Felipão e a decisão foi a demissão do técnico, né? Não vai comandar mais a equipe do Atlético Mineiro, vai deixar o trabalho no meio do caminho. Agora a equipe do Atlético Mineiro procura um novo treinador para poder trabalhar nessa temporada de 2024. Lembrando que é uma temporada muito cheia do Atlético Mineiro. Temos Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, né? Ainda temos o Campeonato Mineiro, né? Então, o time do Atlético Mineiro já resolveu mudar o mais rápido possível, né? E foi no tempo, na minha opinião, mudou na hora certa, porque se você deixar para mudar treinador e no meio de competições, na minha opinião, não dá certo. O Felipão sai do Atlético Mineiro e nesse início de ano o trabalho dele não está sendo tão satisfatório, então a diretoria resolveu fazer essa mudança no cargo do Atlético Mineiro. Em comum acordo, né, porque era interesse do Felipão, ele tinha vontade de sair, e o Atlético também não fez muita força para mantê-lo, então, ok, estando bom para ambas as partes, não tem isso? Tem. O contrato está rompido e o Atlético vai buscar um novo treinador. Eu acho que a tendência mesmo, né, como disse a Vitória, é que o Lucas Gonçalves dirija o time nos 2 jogos da final com o Cruzeiro. Enquanto isso, o Atlético vai procurar um novo nome. Está citado o nome do Milito. O Milito é um técnico que também está citado hoje para dirigir a Universidade Católica do Chile. Está no noticiário chileno diariamente citado. Sim. Lá. E o que se diz lá é que, inclusive, ele nem faz exigência de alto salário, ele quer boas condições de trabalho e tal, desenvolver o futebol dele. Não sei até que ponto o Milito aceitaria o caldeirão que é o Atlético, mas é um grande desafio também, né? É uma personalidade, um perfil e uma ideia completamente oposta do Felipão, né? Já começa por aí, né? O Milito é um treinador de posse de bola no pé, de jogo aproximado, é um fã de Guardiola. Muita intensidade. Foi o seu treinador, né? Foi seu companheiro, foi seu treinador, enfim, na Espanha. Fez um belo trabalho no Argentino Júnior no ano passado, nós vimos contra o Corinthians. Nos últimos anos, né? Ele ficou quase 3 anos, né? Bons trabalhos, numa estrutura muito menor do que a do Galo, em termos econômicos, em termos físicos. Menor, né? Menor, de trabalho, de estrutura de trabalho e tudo mais. E desde então ele está sem trabalhar. Mas espera aí. O Eugênio falou, eu vou pedir para o Eugênio repetir e você também. Quanto tempo ele ficou para fazer um bom trabalho no Argentino Júnior? Ele teve calma, teve paciência. Quase 3 anos, se não me engano. Quase 3 anos ganhando título todo ano? Não ganhou título. Então esperaram, deram confiança e esperaram o trabalho render. Então, no Galo, do jeito que está o Galo, vai ser difícil. Aliás, porque troca de treinador toda hora. Eu quero enfatizar isso. Quero a opinião de vocês. Fiquem à vontade para discordar. Não vou entrar no mérito do trabalho do Felipão ou no nome do Felipão. Estou abrindo o leque. Nos últimos anos, o Galo troca de treinador toda hora. Isso é bom para o clube? Claro que não. Pergunto eu. Vocês concordam com esse tipo de pensamento? Talvez o professor concorde. Eu acho que é ruim para o clube. Só vou acrescentar. Nos últimos anos ou... A vida inteira? Historicamente, Vamos porque o futebol brasileiro não tem essa história, né? Mas exceções que fica bastante tempo, né? O Galo, pior do que trocar os nomes, o Galo troca muito de filosofia, né? Não vamos esquecer que ele está em Filipão vindo de Cudê, agora já quer Milito. O que você tem um outro ponto vida? No Galo aí, né? Que trocou recentemente, perdeu recentemente seu diretor executivo. Sim. Que era o Rodrigo Caetano, que era um homem não só de trabalho interno, mas também de mercado. De leitura de mercado. Que era escudo de muita coisa também, né? Pelo perfil que tinha, pelo tamanho que tinha. Né? Ele ajudava, fazia muito essa retaguarda do treinador. Professor, gostaria de ouvi-lo. Eu sei que você tem um pensamento diferente em relação ao meu. Eu, obviamente, respeito a sua opinião. Mas eu não consigo ver como positivo. Eu acho difícil um clube criar uma identidade, pegar um entrosamento, quando toda hora, todo ano, muda de técnico, às vezes 2, 3 vezes. Esse é um fato, mas vamos pegar o caso do Felipão. Quem tem Felipão como técnico sabe exatamente o que vai receber. Não é um caso de um técnico como o Carpini, que você fala, vamos ver se amadurece. O Felipão já está mais do que maduro. Esse time não andou na mão dele. Isso foi uma bola de neve. Não andou? Não andou. Teve um momento bom ano passado. Não, andou sim, no Campeonato Brasileiro. Andou, mas depois evoluiu. Desandou. Andou, desandou, a última impressão péssima contra o América. Qual a perspectiva dele? Não pode avaliar o trabalho por causa de um jogo, professor. Não, mas o desempenho no Campeonato Mineiro é ruim. Qual a perspectiva... É ruim. O Campeonato Mineiro inteiro é ruim.
Por que apostaram no Felipão, Para a então? expectativa que o Atlético tem. É isso que eu pergunto. O pico foi alcançado muito rápido. O Felipão é uma novidade no mercado? Eu não vi o Felipão. Por que o Galo foi atrás do Felipão? O Felipão é novidade, não conhecia? Naquele momento, não se esqueça, era no meio de uma Libertadores. O Grêmio, o Galo queria estancar coisas que talvez não seja o objetivo agora. Eu não vejo o futuro, assim dizer, o Felipão ia retomar aquele bom momento de antes. Me parece pouco, me parece ter um limite ali que não é o que o Galo quer da vida hoje. O Galo quer da vida com esse elenco que apostou nele, tem. então? Não, era outro momento, era outra Ele tinha contrato até o final desse ano. Então por que não fizeram o contrato até acabar a Libertadores? Para te dar uma resposta, então, vamos lá. Que é muito difícil no futebol brasileiro, acontecer de um clube ter um projeto de futebol a médio e longo prazo. As coisas são definidas Concordo. ali, diante da necessidade premente, que tem que resolver agora, porque amanhã tem um jogo decisivo. Mas não é assim que se faz futebol. Esse é um ponto. Não é assim. É um ponto. E eu não consigo identificar no Atlético um projeto de longo prazo, uma ideia de futebol. Vamos trabalhar aqui para a gente ter um projeto que eventualmente pode até perder um técnico ou outro, mas que vai ser coerente. Como, por exemplo, agora. Você tinha o Cudê, uma ideia de futebol. Aí traz o Filipão, outra ideia de futebol. Aí pensa no Milito, que é diferente do Filipão. Então você vai... Tem lógica nenhuma. Você não tem uma continuidade de ideia de tempo para o time. Se vier o Milito, tem lógica. Eu acho que tem lógica. Se seria resgatar o que foi feito pelo Cudê um tempo? Tempo e cobrança de evolução de trabalho também. Não, é evidente, Esse claro. negócio do tempo por tempo. É que nem o Milito falou, quero condições de trabalho. O que ele chama de condições de trabalho? Mas vamos lá, a gente acabou de falar aqui, o professor, do caso do Vojvoda, que teve momentos muito ruins do Fortaleza. Mas tinha perspectiva. Mas um trabalho com perspectiva. O time chegou todo mundo a ser sabia lanterna do Campeonato Brasileiro em 2022. Mas todo mundo sabia que era um time com potencial para não cair. Todo mundo sabia, mas 99% dos times brasileiros o teriam demitido quando ele era lanterna do Campeonato Brasileiro. Como tem o Felipão chegou na final da Libertadores com o Atlético Paranaense. O gestor lá do Felipão Fortaleza fez bom trabalho no Palmeiras, foi campeão. Junto com ele, falou o que a gente precisa para mudar para o segundo turno. O time está prestes a ser rebaixado e eles conversaram, sentaram, trouxeram alguns jogadores, remodelaram o elenco e o time cresceu. Por ano passado, vem cá, para não passar o sufoco que foi na temporada passada, precisamos encorpar o elenco. Ok, quais são as possibilidades que nós temos? É trabalhar uma parceria do gestor com o profissional que está comandando o time. Próprio Filipão. Ou seja, repete o que você falou. Detectamos problema no time, precisamos de reforço aqui, ali, acolá, vamos atrás. O problema não é só o técnico, às vezes. Não estou dizendo que o Felipão... Estabelecer uma relação de confiança, né, na capacidade do profissional que você contrata e não ficar usando o profissional, muitas vezes, acho que não é o caso agora, mas muitas vezes como escudo para dar satisfação para a torcida. Porque a torcida gritou na arquibancada, fora fulano. Eu vou mandar embora porque eu não quero a torcida me chamar. Nesse caso, nem o técnico quer ficar, vocês querem insistir? Sim, mas nem ele quer. Mas eu acabei deixa eu te falar. Eu acabei de dizer que não estou me referindo só a esse caso. Então, mas dizendo que o Atlético troca de treinador toda hora. Eu acho que isso daí não é bula de remédio, que você fala assim, não... O Atlético contratou o Filipão por quê? Porque havia uma turbulência muito grande interna, insatisfação no vestiário, relações difíceis entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Por isso o Cudê foi embora. O Cudê abandonou o vestiário depois de um jogo lá, num sábado, antes de uma data FIFA, foi embora, vai ficar, não vai ficar. A chegada do Filipão foi, tinha mata-mata com o Palmeiras. Vamos trazer um técnico experiente em mata-mata. 2, um técnico que vai unir o vestiário, que vai ser o paizão de todo mundo, que a gente vai contornar o incêndio que está acontecendo no vestiário. Não funcionou, porque o time perdeu para o Palmeiras mais uma vez, foi eliminado da Libertadores, mas eu até achei, vai embora, Filipão, porque o objetivo dele era esse. O técnico só serve se ganhar a Libertadores. Ele foi contratado naquele momento Manchester City tinha que ter mandado embora o Guardiola, porque não ganhou a Champions. Demorou 5 anos para ganhar a Champions. É isso que eu estou falando. Pois olha a diferença de pensamento. Peraí. E a perspectiva de ganhar? O mesmo caso o Klopp, quando começa perspectiva de ganhar, sim. O Felipão já ganhou. Mas nem ele tinha perspectiva. Ele foi o primeiro a falar que queria ir embora. Você quer segurar o de partida tem que ser o clube. Esse tem que ser o ponto de partida. Dele tem que vir o projeto. Para depois o Filipão, o Mano, o Tite, seja quem for, poder encaixar ou não dentro desse projeto. Se o Galo não tem uma ideia, se o Galo não sabe para onde quer ir,
Não sabe. Não tem como ficar com o Felipão, depois passar pro Milito, porque o Tentativa e erro tempo o vai... tempo inteiro. Vai, por exemplo, vamos supor que vem o Milito, ou vem o Zé das Couves, ou vem o fulano de tal. Se não ganhar, 6 meses vai O embora. Milito tem assim que funciona o futebol? um Essa é a terço minha de pergunta. prazo de validade, o Milito, do que tem o Felipão. Na hora da entrevista, Que tal usarmos na hora da carreira, do currículo, ele não vai sustentar. Que tal usarmos o Atlético de Madrid como exemplo? É possível? Claro. Faz quantos anos que o Tem uma Simeone ideia. está lá? Tem uma Quantos ideia. títulos ganhou? É uma ideia. Perdeu muito mais do que ganhou. Ou é mentira minha? Porque assim é o futebol. E tá lá. É isso aí. E tá lá, mas é uma exceção, infelizmente. Eu não consigo entender esse pensamento, não do Atlético Mineiro, do futebol brasileiro, de trocar de treinador toda hora, achando que sempre o problema é o treinador. Quando muitas vezes não é só o treinador, é a diretoria que está errada, muitas vezes é a torcida que corneta porque tem que ganhar sempre, muitas vezes é jogador que não está fazendo o que deveria fazer. É a visão de curto prazo, Abel. A visão, eu vou olhar até a semana que vem. Eu não vou olhar daqui a 3, 4 anos. Eu vou olhar para a semana que vem. O que é que tem semana? Não nessa, né? Na outra semana. Final contra o Cruzeiro. Não posso perder a final para o meu rival. Não posso. Alguma coisa a gente tem que fazer, porque a gente não pode perder a final para o rival. Senão vai ser uma loucura isso aqui. Enquanto se dirigir um clube dessa forma, vai ser difícil você encaixar uma sequência de bons resultados, estabelecer esse clube num outro patamar. Por mais investimento que tenha hoje, o Atlético tem um belo time de futebol, só que cada dia joga de um jeito. Antes de chamar a Vitória Leite, que ela vai chegar com mais informações, vou fazer uma pergunta para o Lúcio, que acompanha melhor e muito mais do que nós todos aqui, o campeonato argentino, o futebol argentino, etc. e tal. Talvez não mais que o Eugênio. Não, mais que eu, sim, com certeza. Muñeco Gallardo. Ficou quantos anos no River Plate? Ganhou anos, todos os clássicos? foram Ganhou 8, todos acho, os 8, clássicos? 9, Contra o Boca? Não perdeu nunca? Os principais, sim. Mas não todos não. Ganhou todos os títulos? Também não. Aliás, Aliás, ele não era títulos campeão importantes. argentino. Teve derrotas doloridas. ele não só teve? foi ser Uma, campeão inclusive. argentino no último ano. E era cobrado por isso. Mas ele todo ano ganhava pelo menos um título. Isso é verdade também. Teve derrotas doloridas. Teve. Uma, inclusive, que ele perdeu em 5 minutos, levando 2 gols. E continuou lá. Porque Teve tinha uma ideia, tinha um projeto. Vamos lembrar o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que quis romper com a lógica e trouxe o Ramírez, Miguel Ángel Ramírez, para um novo momento do futebol. Para um time que era vice-campeão brasileiro, que quase foi campeão. Durou 4 meses. O Palmeiras ia trazer Miguel Ángel Ramírez antes de trazer o Abel. Não trouxe porque o Ramírez colocou um monte de problemas, inclusive a hora de sair de lá. Durou Eu só acho que não tem 4 receita meses. de bolo. Não é assim, segura o cara. Segura o cara quando o cara é bom. E técnico que caiu... Não, peraí, mas se o cara não é bom, então não contrata. Não, mas aí... Só vai saber se é bom. Mas às vezes Depois você de trabalhar não sabe. 2 meses. O São Paulo, por exemplo, está fazendo uma aposta Discordo no de Carpini. você, discordo. Não. Eu respeito sua opinião. Eu penso diferente. Eu nunca vi... Segura se é bom. Mas se não é bom, não traz. Eu só vi... Como é que é isso? Me explica. Eu só vi um técnico até hoje cair sem motivo. Nenhum. Que é o Dorival no Flamengo. O resto tem sempre uma história. Eu penso bem Tem diferente de você. sempre uma história. Não, Ninguém senhor. cai à toa. Não. Ninguém Tem muitos cai à que toa. caem à toa. Eu penso bem diferente Quem caiu de à você. toa? Tá cheio toda hora. Quem caiu à toa, assim. Sem motivo nenhum, sem derrota, sem pressão de torcida. Mas derrota é motivo Não, pra... é Mas motivo, derrota faz claro parte que é do motivo. futebol. Você faz isso aí para você ganhar. Mas ninguém ganha 100%. O Abel Quem Ferreira caiu perdeu. sem motivo? O Tele Santana, quem era o técnico do São Paulo na final, Corinthians e São Paulo em 90? Não, mas tinha uma Quem era o perspectiva de técnico trabalho. do São Paulo na tinha final? uma perspectiva na de final trabalho. do Campeonato Brasileiro de 90, Tele quem não era fi- o técnico do São Paulo? O Tele não ficou de graça. Quem era o técnico do São Tele Paulo? ficou Tele porque- Santana. Tele- Perdeu. São Paulo fez com que ele permanecesse. Tinha motivo? Mas tinha- Se derrota mas é tinha- motivo. mas tinha Perder uma motivo- final não. de brasileiro Mas pro tinha Corinthians, tem pra motivo ficar. maior? Tinha motivo. Você está dissociando as duas coisas. Não estou falando que é Você só está derrota. dizendo que perder um jogo é motivo? Eu não vejo. Depende do jogo, depende da situação, depende da falta de perspectiva, que é o caso do Filipão. Filipão não pode Em ficar. várias derrotas, Ele é o professor, primeiro a que eu não demitiria ficar. os dirigentes. Aí Ou é uma alguns outra, jogadores eu aí é uma trocaria. outra situação. Nem sempre a culpa é do técnico. A vida tem tentativa e erro. A vida não é só certezas. Você não pode morrer abraçado por um projeto que você sabe que não vai para lugar nenhum. Só porque você escolheu o cara uma vez na vida. Mas se você sabe que não vai para lugar nenhum, você não deveria ter trazido. Isso daí até no mundo empresarial, né? Você é obrigado às vezes a demitir porque admitiu errado. Isso é um risco da vida.
A gente tem que contar com esse risco. No futebol brasileiro é exagerado. Não tem esse... Daqui a pouco vamos continuar, porque tá bom Você esse acha debate, que o Felipão professor. é exagerado agora? Ele tá aí? Vitória Leite, informação, diga lá. Não, Abel, acho que eu vou tentar trazer um pouquinho do que foi apurado para a discussão de vocês, mas é que, de fato, o Felipão, ele chega no Atlético principalmente por conta da campanha que fez no Atlético Paranaense na Libertadores, né? De um time que, se a gente visse no plantel, no comecinho, não diria que o time chegaria a vice-campeão da Libertadores. Depois assume como coordenador técnico e vem para o Atlético até naquele vem ou não vem, né? Ficou um dia inteiro nessa. Paulo Turra também fazia parte da comissão na época, disse que ficou sem saber quando o Felipão deixou o Atlético Paranaense. Mas enfim, por aquele motivo o Felipão chega no Atlético Mineiro, um treinador de muito porte que conseguiria, de fato, e conseguiu organizar a casa, né? Apesar de ter feito os primeiros jogos, ter engatado uma sequência ruim nos primeiros 10 jogos, depois disso conseguiu arrumar a casa e terminou o Campeonato Brasileiro muito bem. Existia uma expectativa positiva da diretoria para o início do ano com o Felipão, mas aí quando, eu não me lembro quem falou, talvez tenha sido o professor, acho que foi o Celso que falou sobre o último jogo do América. Teve uma mudança bem significativa do primeiro jogo para o segundo jogo, que foi uma mudança tática, né? Tinha, lógico, uma pressão da torcida pedindo muitos meninos da base, e aí, como vocês disseram, não é que a diretoria, pelo que claro, eu busquei aqui, conversei, não é que a diretoria está fazendo o que a torcida pediu, mas de fato, no primeiro jogo tinha Alisson, era um 4-3-3, no segundo jogo era um 4-2-3-1, ele veio com Alan Franco, deixou Paulinho e Hulk um pouco mais afastados, o time mudou completamente. O segundo jogo, o América dominou o jogo, e aí o Jacaré fez um golaço ali no segundo tempo, que deixou a vida ainda um pouco mais difícil, e o América de fato teve chance sim de conseguir a classificação até o final da partida. Então o trabalho técnico dele sim foi questionado neste começo de ano, neste começo de Campeonato Mineiro, mas ao mesmo tempo que a diretoria também, com quem eu conversei, me disse que é muito fã do trabalho do Felipão, né, e que queria muito que tivesse dado certo, não à toa fez aí o contrato até o final do ano. Lembrando que o Felipão, com desempenhos em clássico também não tem ido muito bem. Tinha 5 clássicos antes do jogo com o América, conseguiu vencer o primeiro. Aí perdeu para o América, para o Cruzeiro ainda não venceu, não apenas não venceu, como foi derrotado 2 vezes. Se deixasse esse título do Mineiro, se deixar esse título do Mineiro escapar, se deixasse, aliás, na mão do Felipão, isso podia causar um problema ainda maior de fato. Mas o que eu apurei foi isso. A vinda do Felipão foi sim com crédito por quem é o Felipão, mas este começo de ano foi uma surpresa negativa para quem tinha apostado novamente num trabalho que já é muito consolidado, que a gente sabe, de Luiz Felipe Scolari. E aí eu dei o nome do Gabriel Milito, que não vai ser um nome procurado já nesta semana, mas é um nome que sim está na mira. A ideia é que Lucas Gonçalves comande essas finais. O Atlético tem um jogo ainda para Caracas, na Venezuela, não é um jogo simples, não é uma logística simples da viagem, então possivelmente não terá Gabriel Milito para essas partidas ainda, mas a primeira busca deles vai ser por esse treinador argentino, como vocês disseram, estava no Argentinos Júniores ano passado, é um ex-zagueiro aí da Argentina e participou de Copa do Mundo e também é técnico desde 2015, tem um perfil totalmente diferente com o Felipão e aí sim a ideia com ele seria um projeto pensando a longo prazo. Vitória Leite, muito obrigado, ao vivo de Belo Horizonte. Galera, assim, eu vou ser bem sincero, né? Trabalho a longo prazo no Brasil é muito difícil. Muito difícil. E eu não acredito que vai trazer o Milito e vai ter toda a paciência do mundo com ele. Não vai. Não vai. Se trouxer, não ir certo na Libertadores, ter o início ruim no Brasileirão, vai mandar embora. Infelizmente é assim as diretorias. Joga pra torcida. Essa é a verdade. A diretoria joga as diretorias de todos os clubes. A maioria, sim, não digo todos. Com exceção alguns, mas joga pra torcida. A torcida começou a reclamar. Já quer mandar embora. Por quê? O cara quer estar bem com o torcedor. Quer estar bem com o torcedor organizado. Não é nem torcedor mesmo. É torcida organizada. Aqueles caras que enchem o saco, entendeu? É isso. Entendeu? Então, assim, vou pensar em longo prazo, tem que pensar em longo prazo mesmo. Você vai trazer um treinador, você está apostando que o trabalho dele vai dar certo. E se não der o início não for bom, vai manter? É assim que tem que ser pensado, porque assim, o Atlético Mineiro pode estar jogando fora todo o planejamento de 2024. E se você traz um treinador
E não tem tanta confiança assim. O cara tem um início ruim, o cara tem que se adaptar ao futebol brasileiro. O Atlético Mineiro, o cara não consegue se adaptar de início. Vai fazer o quê? Vai mandar embora? Porque é complicado você ficar mandando o treinador embora no meio de competições, né? Vamos aguardar para ver se realmente o Atlético Mineiro vai conseguir trazer um bom treinador. Tem sim, tem técnico aí no mercado para trazer, mas assim, não dá para fazer aposta nesse momento. Não tem como, porque vai jogar uma competição importante, galera. É uma competição muito importante. Então vamos aguardar para a gente ver se a equipe do Atlético Mineiro consegue, né, contratar algum técnico de ponta que consiga gerir bem esse elenco do Atlético Mineiro, que é um elenco muito bom, um elenco que, na minha opinião, tem tudo para poder conquistar títulos nessa temporada de 2024. E o Felipão já não tinha muito clima mais para ele continuar, o trabalho não estava indo muito bem, né? O clima de desconfiança já estava batendo já, não só por parte da diretoria, mas também dos torcedores, né? Então eu acho que está na hora de mudar a chave mesmo, foi na hora certa, antes de iniciar as grandes competições, porque se você inicia trocas no meio de uma competição grande, igual a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, é complicado, porque o treinador chega, todo treinador que chega quer é o jeito dele de trabalhar. Então ele chega e muda tudo. Então até os jogadores assimilar o que o treinador quer é difícil, gente. É difícil. Então vamos aguardar aí pra gente ver se realmente as coisas vão andar do jeito que tem que andar. Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também, galera, dar aquela moral no nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.